Fala pessoal, beleza? A gente vai retomar aqui o conceito de movimento, pegando aquela parte ali de movimento, retilíneo uniforme, cinemática assim em geral. Para isso a gente tem que vir com os conceitos mais básicos, lembrar? A gente está no espaço. Esse espaço ele é compreendido de 3 dimensões, que é o que a gente costuma visualizar. 3 dimensões de comprimento, largura e profundidade. Por isso que a gente chama aqui um espaço tridimensional. Dentro desse espaço a gente tem que se localizar nesse espaço. Então eu tenho um ponto nesse espaço. Esse ponto de localização no espaço precisa de um referencial. Por exemplo, eu estou localizado aqui, aonde? Perto, dentro da minha casa, estou aqui dentro em BH, estou perto da minha porta, estou aqui longe do litoral. Esse perto, longe, a localização, me encontro exatamente em tais coordenadas. Tudo depende de um referencial, depende de uma referência. A gente costuma usar aqui a origem de um plano cartesiano como referencial para o plano cartesiano. A origem ali é o ponto 00. Mas eu posso usar várias outras referências. Por exemplo, eu me encontro no quilômetro 18 da estrada. Alguém era o quilômetro 0, andou-se 18 quilômetros para ir para lá. Eu me encontro ali na região norte, na posição da latitude e tal. Isso tudo tem seu sistema de referência. Por isso que a gente fala que tudo depende de um referencial. Não existe um referencial absoluto, tipo assim, como se alguém estivesse vendo de fora e fosse a referência para a gente, para aquilo tudo. Não. O referencial sempre está em cima de alguma coisa, é sempre relativo, é em relação a alguém. Então nisso ali, se a gente quer localizar nesse espaço, a gente tem uma posição. A gente se encontra localizado, é um ponto que se encontra localizado naquele espaço, é a posição que você se encontra. Aqui a gente colocar um Szinho aqui. Dentro dessa posição, se você for deslocando no espaço, estou andando, e ao se deslocar no espaço, a posição vai alternando, vai mudando. O caminho que você fizer nesse deslocamento, esse caminho a gente vai chamar de trajetória. Então você pode fazer um caminho tortuoso, pode fazer um caminho reto, pode fazer um caminho subindo, descendo. Então esses caminhos todos que a gente faz, que é deslocar no espaço, esse caminho todo a gente chama de trajetória, que foi como você fez, se deslocou. Bom, durante esse percurso que você está fazendo, durante essa trajetória, você está percorrendo o espaço. Esse espaço que você percorreu a gente chama de distância. Então distância é o tanto de espaço que você percorre ali durante a sua trajetória. Então vamos supor que você percorreu ali, fez uma trajetória reta. Então você percorreu o espaço ali, você percorreu uma certa distância. Vamos supor que você fez uma trajetória bem tortuosa, subiu o morro, desceu o morro, então você percorreu mais espaço, então a sua distância foi maior. Ainda que você chegue no mesmo lugar, então por exemplo, vamos supor que você saia aqui de uma posição, que a gente pode chamar de posição inicial, normalmente é o S0, e chegue num lugar, posição final, você pode tomar esse caminho, percorrer uma distância e tomar esse outro caminho, vamos supor que conseguisse passar reto aqui, que tem uma outra distância. Aqui, olha, subindo o morro, descendo o morro, você percorreu um espaço maior, uma distância maior. Aqui reto, você percorreu uma distância menor. Tanto que a reta é a menor distância entre dois pontos. Existem vários caminhos, existem várias distâncias, mas a reta será a menor distância. Agora, quando você traz esse conceito de começo e o fim de uma posição e liga isso através de um vetor. Vetor é um recurso que a física usa para poder ali falar sobre seu tamanho, que a gente chama de módulo, para falar a sua direção, mais ou menos para onde que ele está comportado, se é na horizontal ou na vertical, e o seu sentido, para saber de onde começou e onde terminou. Então, no caso, comecei aqui e terminei aqui por causa que era posição inicial e posição final. Então, se isso tudo está sendo ligado aqui por um vetor, simplesmente você está apenas analisando o começo e o fim de uma trajetória, então a gente tem aí o deslocamento. O deslocamento está ligado só com onde você começa e onde você termina. É um vetor que puxa ali essa setinha, essa reta, de onde começa e onde termina. Não necessariamente está te dizendo uma realidade. Porque você pode estar, por exemplo, aqui, olha, vamos supor que você está aqui na cidade A, ou então está num prédiozinho aqui. Para você chegar na cidade B, ou chegar num prédio em algum lugar na cidade B, ou você sobe esse morro todo, então a sua trajetória é algo que sobe e desce, sua trajetória é mais ou menos assim, ou você passa no meio dela, vamos supor que tem um túnel, sua trajetória pode ser reta. Se não existisse um túnel aqui, sua trajetória simplesmente seria subir o morro, então você percorreu uma distância aqui de subir o morro. Agora, se eu te perguntasse qual foi o seu deslocamento de A para B, você saiu de A e chegou em B, seu deslocamento vai ser uma seta. Necessariamente sempre, é um recurso da física. Não significa que aconteceu de verdade, que pode ser que nessa situação não existisse o túnel.
Então, o deslocamento, vamos supor que aqui fosse de 1 km, a sua distância percorrida, a sua trajetória foi de 2 porque você teve que subir um morro. Na real, você percorreu 2 porque não tinha túnel, mas eu vou falar que seu deslocamento aqui, olha, foi de 2 km. A mesma situação dessa coisa de deslocamento da física, como depende apenas do ponto inicial e do ponto final, porque eu estou mexendo aqui com o delta é uma variação, é um final menos inicial, de acordo com o seu assunto é S, posição. Então é posição final menos posição inicial. Então só depende de onde você começou e onde você terminou. Então seu deslocamento, por exemplo, vamos supor que eu saí aqui, comecei aqui na verdade, estou saindo daqui, fui lá e voltei no mesmo lugar. Eu sei que eu dei um monte de passos para lá e um monte de passos para cá. Eu percorri o espaço para lá e percorri o espaço para cá. Vamos supor que eu dei 5 passos para lá, 5 passos para cá. Dei no total 10 passos nessa minha trajetória. Porém, o meu deslocamento, que significa apenas onde eu comecei e onde eu terminei, foi de exatamente 0 passos. É como se eu não tivesse saído do lugar. Se eu comecei num lugar e terminei no mesmo lugar, eu não tive deslocamento nenhum. Então esse é o recurso que a física usa para chamar de deslocamento. É coisas de vetores, é coisas da física. Mas a distância, então, é o tanto de espaço que eu estou percorrendo. Dei 5 passos para lá, 5 passos para trás. Dei 10 passos no total. Então, nesse primeiro conceito de movimento, a gente tem um espaço que a gente tem que ter essa noção. Posição, onde que eu estou localizado. Trajetória é o caminho que eu faço. A distância que eu percorri é o tanto de espaço que eu percorri nessa trajetória. E o deslocamento está ligado com o começo e o fim, de onde que eu terminei. E é uma reta aí que é um vetor. O ser humano gosta muito de medir as coisas, medir as grandezas físicas. Grandezas físicas são coisas que a gente vê da natureza. Então a gente quer medir o espaço. O espaço é uma grandeza física. Para isso a gente precisa usar um sistema também de medição. A gente precisa usar uma referência. Foi se dado há muito tempo atrás que o tamanho do metro era isso aqui. Falei que isso aqui, de acordo com uma referência, é o tamanho de 1 metro. Então, tudo que é múltiplos desse tamanho ou pedaços, frações desse tamanho, a gente diz que está referência ao metro. Então, eu posso ter 3 metros, que são 3 réguas desse tamanho. Eu posso ter ali 1,5 metro, que é uma régua dessa mais metade dessa régua. Eu falei que isso é 1 metro. Eu poderia falar que isso aqui, por exemplo, é um détro. Esse aqui poderia ser um cetro. Eu poderia falar o nome que eu quiser. Eu poderia escolher aqui uma referência que eu quiser. Tanto que eu tenho jardas, polegadas, pés, que eram os mais usuais antigamente, né? Porque o que eu tinha de referência eram os meus pés, minhas polegadas, mas eu poderia usar cotovelos, eu poderia usar antebraços, eu poderia usar cabeças, eu poderia usar o sistema de referência que eu quiser. Só que na física a gente usa o sistema de referência internacional, que é o que padroniza para ficar tudo bonitinho, para a gente não ter essa confusão que tem lá nos Estados Unidos, de milhas, de jardas, nem essas coisas, a gente usa o metro. O metro é essa coisa padronizada e que a gente tem uma escala aí, eu posso pegar 1000 pedaços desse tamanho, 1000 pedaços de 1 metro e falar que eu tenho 1 quilômetro. O quilômetro, então, é como se fosse 1000 metros. Então, eu faço essas conversões que a física pede pra caramba nos exercícios. 2 quilômetros aqui corresponde a 2.000 metros. Eu não mudei a minha unidade de medida, eu ainda estou mexendo com metros. Eu só mudei o tamanho da escala, o tamanho que eu escrevo ela. Então, se eu tenho 2 km, se eu percorri 2 km, é como se eu estivesse percorrendo 2.000 réguas de 1 metro. Então, 2.000 metros. E a outra transformação que a gente faz é o contrário, vai de metros para quilômetros. Então, se eu tenho aqui 6 metros, se eu percorri 6 metros, isso, se eu tivesse uma régua toda de um tamanho de 1 km, seria apenas uma fraçãozinha pequenininha. Seria, então, 0,006 quilômetros nessa régua quilometrada. Eu posso ter, por exemplo, aqui milímetros. Então, se eu tenho, por exemplo, 20 milímetros, isso pode me corresponder a alguma coisa em metros, alguma coisa em centímetros, que normalmente a gente gosta para jogar para centímetros. 20 milímetros são 20 pedacinhos da sua régua milimetrada. Isso corresponde aqui para mim a 0,2 centímetros. Centímetros também é algo importante. Se eu tenho, por exemplo, 150 centímetros, significa que eu tenho 150 partes. Eu tenho aqui, na verdade, 1,5 metro. Porque 1 metro eu tenho 100 centímetros, 100 pedacinhos de centímetros. Então, joguei mais 50, eu tenho 1,5 metro. Ou seja, aqui a gente só está mexendo com as unidades, na verdade a gente só está mexendo com a escala das unidades, deixando ela grande ou pequena nesse sistema de referência. Mas a gente sempre precisa deixar na condição do metro, é sempre metro. Você está vendo jardas, está vendo ali alguma coisa, milhas, o preferencial é transformar em metros. E no sistema internacional mais ainda, em metros, metros mesmo. Em vez de ser quilômetros, em vez de ser milímetros, ou em vez de ser centímetros, a gente tem que transformar isso tudo para metros, para chegar em metros. Então, fica em metros. Então, por exemplo, isso aqui é 0,2 centímetros. Precisamos transformar isso em metros. Em metros vai ficar 0,002 metros. Tranquilo? Então, nisso tudo aqui é o que a gente vai mexer com o espaço.